Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, o risco da taxa de juros, ele é conhecido como a possibilidade de uma perda financeira advinda da flutuação dos preços de títulos de renda fixa causado por alterações nas taxas de juros, tá? Então, para a gente entender na prática isso daqui, a gente vai imaginar a seguinte situação. Eu tenho um investidor que ele compra um título de renda fixa e ele desembolsa R$ 1.000 para isso. E aí a promessa que ele tem é que em 12 meses ele vai receber o valor de R$ 1.123,60. Isso porque a taxa de juros contratada ela foi de 6% ao semestre. Então eu tenho aqui a primeira capitalização nos primeiros 6 meses e depois uma segunda capitalização nos 12 meses, e aí o investidor ele recebe o principal mais os juros. Bom, o risco da taxa de juros, ele diz que se acontecer aqui mudanças nas taxas de juros praticadas no mercado, esse ativo aqui, ele pode sofrer uma perda financeira caso o investidor venha vender esse título no mercado. Vamos pensar que daqui a pouco ele quer vender no mercado secundário. E aí a gente sabe que os títulos eles sofrem a chamada marcação a mercado, aonde vai se olhar qual que está sendo a taxa de juros praticada agora e a gente vai trazer então o título a valor presente e aí o investidor vai vender a esse preço. Pode ser que, a depender de como que a taxa de juros está naquele momento, o investidor ele pode ter uma perda financeira. E é isso que a gente vai ver. Bom, no primeiro lugar, aqui só para a gente entender, se a taxa de juros do mercado for exatamente igual à taxa de juros que está sendo praticada naquele momento, o investidor ele não vai ter nem perda financeira, nem ganho financeiro. Isso porque quando eu trazer, por exemplo, o valor de R$ 1.123,60 a valor presente, vamos pensar que o investidor está vendendo aqui esse título quando se passou 6 meses. Ele comprou aqui, passou 6 meses e ele vai vender aqui. É aqui que a gente vai ter que trazer ele a valor presente. Então eu trouxe aqui o valor de R$ 1.123,60 a valor presente pela taxa de juros que está sendo utilizada no mercado nesse momento. Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar R$ 1.123,60 e dividir pela taxa de juros, 1,06. Quando eu for trazer a valor presente, então o valor vai ser 1.060 e nesse caso aqui ele ganhou proporcionalmente, ele não teve nem perda nem ganho. Mas isso vai mudar se a taxa de juros ela estiver diferente. Então, olha só, vamos supor que a taxa de juros no mercado nesse momento é de 8% ao semestre. Quando ele contratou, estava 6%. Então, o título dele ainda continua pagando 6%, mas hoje, passados 6 meses, se uma pessoa fosse comprar esse título aqui, ela receberia a taxa de 8%. Então, é claro que quando ele for vender esse título, ele já não é tão atrativo, porque ele vai vender algo que está remunerando a 6%, sendo que o mercado está remunerando a 8%. Mas tudo bem, o mercado vai lá e traz esse título a valor presente fazendo a marcação a mercado. Só que antes aqui eu dividi por 1,06, Porque é a taxa do mercado. Agora já não é mais. É 1.123,60 dividido por 1,08, que é a nova taxa. Quando eu trazer a valor presente, eu vou ter o valor de 1.040,37. Então esse vai ser o valor que ele vai receber se ele vender esse título aqui passados 6 meses. Notem que, na verdade, se ele não vender, o que ele tem nesse momento é 1.060, porque a gente tem um rendimento proporcional. Aqui, passados 6 meses, sem ele vender, foi isso que o título dele rentabilizou. Se ele deixar até o final, 1.123,60. Se ele deixasse aqui até o final, ele também receberia 1.123,60. Pela taxa que ele tem, nesse momento, o título dele na verdade, corrigiu a 1.060, só que como a taxa de juros do mercado ela está em 8%, se ele for vender, dada a marcação de mercado, ele vai receber 1.040. Então ele vai ter uma perda financeira aqui de R$ 20, que ele não teria, se ele mantivesse esse título até o final.
Perfeito, mas pode acontecer o contrário também, né? Pode ter uma situação de ganho. Se o investidor contratou a 6% e agora a taxa está mais baixa, está em 4%, aí agora o título dele está mais atrativo, ele vai estar pagando mais do que o mercado está. Quando a gente for trazer aqui a valor presente, a gente vai dividir por 1,04 e ele vai ganhar 1.080. Antes, né, se ele não vendesse, ele teria nesse momento 1.060. Ele não tem propriamente esse dinheiro porque ele não resgatou ainda, né? Mas se ele manter até o final, vai ser isso que ele vai ganhar. Mas como a taxa de juros do mercado está em 4%, se ele for vender nesse momento aqui, ele vai ganhar 1.080, mais do que ele tem proporcionalmente até aquele momento com a taxa de juros que foi contratado. Então, o investidor tanto pode ter um ganho como uma perda ou manter o valor que ele tem. Tudo depende da taxa de juros. Se a taxa de juros do mercado for a mesma que ele contratou, tranquilo, não vai ter mudança. Agora, se for diferente, eu posso ter tanto um ganho quanto uma perda. Eu vou ter o risco de taxa de juros quando tiver a possibilidade de perda por flutuação nos preços aqui das taxas de juros, tá? Quanto maior o prazo até o vencimento, maior vai ser o risco da taxa de juros de um título de renda fixa, mantendo-se os demais elementos constantes. Isso porque, no longo prazo, é mais fácil que eu tenha oscilações que venham a prejudicar o investidor, né? Quanto maior o prazo, maior o risco. Quanto maior a taxa de cupom, menor o risco da taxa de juros. Isso porque se o investidor ele começar a receber mensalmente aqui os juros, ele já conseguiu de alguma forma reaver os seus valores. Agora, se ele não tem cupom nenhum, ele só receberia lá no final. E dessa forma a perda financeira dele vai ser maior se ele resgatar antes e acontecer da taxa de juros de mercado estiver acima do que a que ele tem. Quanto maior o rendimento oferecido pelo título de renda fixa, menor o risco da taxa de juros, né? Porque se a taxa dele já está em 15%, por exemplo, né, vai ser mais difícil eu ter taxas de juros que sejam superiores a essa. Essas são as conclusões aqui que a gente tira. E aí, nesse sentido, tá, tem alguns conceitos aqui que a gente tem que pegar também. Olha só, duration de Macaulay, ela representa uma média ponderada a valor presente do tempo que se espera para receber os juros, mais o principal de um investimento de renda fixa, tá? Pensa o seguinte, o investidor colocou aqui 10 mil reais. E aí, a cada período de 6 meses, todos os semestres, ele está recebendo R$ 1.000 aqui na forma de cupons, que são esses pagamentos periódicos de juros. E lá no final ele vai receber o principal mais o último juros desse período aqui. Então, ele recebeu aqui 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Ele recebeu R$ 6.000 de juros. No total aqui, né, se a gente somar tudo que ele recebeu 16 dos R$ 10.000 que ele aplicou. A duration ela vai nos dizer então qual que é o tempo médio que esse investidor ele vai ter que esperar para receber esse total de R$ 16.000. E aí a gente pode calcular isso, tá? Primeiro eu coloquei aqui numa tabela então como é que é esse fluxo. Eu tenho aqui os semestres, tenho os pagamentos dos cupons, tenho o principal que ele vai receber só lá no final e como é que está o fluxo de caixa desse investidor, tá? Então ele vai recebendo 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 e depois 11.000. Para a gente chegar, então, no prazo médio, que é o tempo que ele vai demorar, em média, para receber todo o valor aqui, a gente vem com essa tabela aqui e primeiro a gente vai trazer a valor presente cada um desses fluxos aqui de caixa, tá? Então, a gente traz R$ 1.000 a valor presente, considerando uma taxa de desconto. Aqui a gente está considerando a taxa de desconto de 10% ao semestre. Então, vai lá, R$ 1.000 traz a valor presente. Cada um, né, vai ter períodos diferentes aqui, né? Esse daqui vai estar mais próximo do início, mas os últimos cupons aqui eles vão estar mais longe, né? Então por isso que o valor aqui, a diferença vai ser maior. Então 1.000 dividido aqui a 10%, né? 1,10. Daí depois a gente vai fazer 1.000 dividido a 1,10 elevado na 2, depois na 3, na 4, na 5 e depois 11.000 dividido por 1,10 na 6, tá? E aí a gente consegue trazer todos a valor presente. A gente vai fazer a soma de tudo isso e, obviamente, quando a gente for fazer a soma, isso vai ser os R$ 10.000, que foi o que o investidor colocou, caso a taxa de desconto utilizada aqui seja a mesma taxa que está remunerando o fluxo, né? Se eu tivesse uma taxa de desconto aqui que fosse diferente,
esse resultado aqui não seria de R$ 10.000. Isso porque o mercado pode estar praticando uma taxa de juros que seja diferente daquela que foi inicialmente contratuada, tá? Mas como aqui foi 10% ao semestre, eu tenho que a soma de cada um dos pagamentos a valor presente, né, vai dar o mesmo valor que foi investido inicialmente. Esse é o primeiro ponto, tá? Depois disso, a gente vai multiplicar cada semestre pelo seu correspondente e novamente a gente vai calcular o somatório desses valores. Tá? Então a gente vem aqui, valor presente, tá? A gente vai pegar o semestre e multiplicar por ele. Então 1 vezes 909, 2 vezes 826 e assim por diante, tá? E depois a gente pega e faz a soma. A soma, então, de todo esse resultado aqui deu 47.907,87 e eu vou ainda fazer a divisão da soma disso daqui com a soma do valor presente, tá? O resultado, então, vai me dar o prazo médio ponderado da carteira, que é de 4,79. Então, esse título aqui, da forma como a gente está enxergando, ele demora, em média, 4,79 semestres, porque a nossa unidade de tempo aqui é semestre, para retornar o valor investido e os juros. E isso a gente chama de duration do título, tá? Aproximadamente aí 2,40 anos. Então o investidor ele coloca R$ 10.000 hoje e em média ele demora 2,40 anos para receber todo o valor aqui do título, né? Uma média ponderada porque a gente está considerando aí os diferentes retornos que ele está tendo ao longo da vigência do título, tá? A fórmula para encontrar a duration é essa coisinha aqui, tá? Mas é mais fácil fazer pela tabela. Pela tabela a gente consegue chegar mais rápido no resultado. Bom, da mesma forma que eu calculo a duration de um ativo financeiro, eu posso também calcular a duration de uma carteira de investimentos. E é a mesma ideia, tá? É a somatória dos prazos médios ponderados dos títulos que compõem essa carteira, ponderados pelo peso de cada título na carteira, considerando-se o valor presente de cada título e o valor presente da carteira. Então, olha só, para exemplificar, vamos considerar que uma carteira tem apenas 2 títulos. O título A, que a gente acabou de ver e que possui esse prazo médio de 2,40 anos, e o título B, cujo comportamento é o seguinte, tá? Então, essa tabela aqui é do título B. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai calcular o prazo médio ponderado aqui do nosso título, utilizando uma taxa de desconto, 6% ao semestre. Daí eu vou lá, trago então todos os fluxos de caixa aqui a valor presente, dividindo por essa taxa de desconto, faço o somatório. Percebam aqui que aqui eu já não tenho mais a mesma taxa de desconto que foi utilizada no momento de contratação desse título, porque o investidor aqui, ele colocou R$ 3.000, mas quando eu faço o desconto por essa taxa aqui de 6% ao semestre, a soma deu só R$ 2.852,48. Em outras palavras, a taxa de desconto aqui ela é maior do que aquela que o investidor contratou quando ele pegou esse título B. Pode acontecer? Pode, depende das condições de mercado. Isso é o que a gente conhece como risco da taxa de juros. Depois a gente vai fazer cada semestre vezes o valor presente, vai fazer o somatório e aí a gente faz a divisão. Nesse caso aqui, tá, o investidor ele demora, em média, 5,31 semestres para receber o valor dele de volta. Isso dá mais ou menos 2,66 anos aproximadamente. E aí a gente tem condições de calcular aqui o prazo médio ponderado da carteira. A gente vai colocar, então, o valor nominal de cada uma dos valores aqui investidos, né? R$ 10.000 para o título A, R$ 3.000 para o título B. O valor presente desses títulos aqui, R$ 10.000 para o título A, porque a gente usou a mesma taxa de desconto que foi utilizada no momento da contratação, R$ 2.852,48 para a carteira B, porque a gente utilizou uma taxa de desconto maior do que aquela que foi contratada, resultando em um valor presente menor do que o que foi investido inicialmente. O peso de cada um dos títulos em relação à carteira, a carteira ela tem um valor de 13.000, que é a soma, né, desses dois títulos, e o peso, então, do título A, ele dá 78% e do B, ele dá 22%. O prazo médio ponderado de cada um dos títulos, agora em anos, tá? 2,40 anos para o título A, 2,66 para o título B, e a gente vai multiplicar o peso, que é a proporção aqui da carteira, vezes o prazo médio ponderado, tá? Então,
fazendo essa conta, a gente vai ter aqui qual que é o prazo médio ponderado da carteira, que é uma média ponderada entre o tempo de recebimento médio de cada um dos títulos. Dá 2,46 anos. Obviamente que aqui, né, aquele que puxou mais perto para si o prazo médio ponderado da carteira é onde o investidor ele tem maior representatividade, né? Então aqui, como o título A ele representa 78% do que o investidor tem na carteira e o prazo médio foi aqui de 2,40, então o prazo médio da carteira vai ser mais próximo dele. Conclusões, então, que a gente tira em relação a isso. O prazo médio ponderado de um título só faz sentido de ser calculado se esse pagar cupons. Se os juros forem pagos apenas no final, o prazo médio ponderado será o mesmo que o próprio vencimento do título. Sim, né? Se eu tiver um ativo onde eu coloco 10 mil reais e ele vai me pagar 16 mil reais só daqui 6 semestres, qual que é o prazo médio ponderado de recebimento? É 6 meses. Eu vou ter que esperar 6 meses para receber. Esse vai ser o prazo, então, que eu vou ter que esperar para receber. Agora, se ele tem cupons aqui, eu já começo a receber antes. E aí o meu prazo médio para recebimento do total, ele vai ser menos do que o vencimento do título. Nas duas situações aqui, eu tinha um vencimento de 3 anos, né? Que são 6 semestres. Para o título A, o meu prazo médio foi de 2,40. Para o título B, 2,66. Isso porque eles têm cupons que são pagos de maneira periódica. Tá? Mas se ele não tiver cupom, se ele for um título zero cupom, o prazo médio ponderado da carteira vai ser necessariamente o vencimento da aplicação. O prazo médio ponderado em títulos que pagam cupons vai ser menor que o prazo de vencimento. Quanto maior o prazo final de vencimento de um título, maior vai ser o prazo médio ponderado do título, né? Porque está se alongando. Quanto maior a taxa de juros do título, menor será o seu prazo médio ponderado. Isso porque se a taxa de juros ela é maior, o investidor já está recebendo antes mais juros, né? Então, o prazo médio vai ser menor porque ele está recebendo antes. Quanto maior a frequência de pagamento dos cupons, menor também é o prazo médio ponderado do título, né? Se ao invés de eu ter aqui semestres para o pagamento dos cupons eu tivesse cupons mensais, o investidor estaria recebendo antes ainda. O prazo médio ponderado de uma carteira de investimentos é mais próximo do PMP do título com maior representatividade da carteira. Foi o que aconteceu aqui. O prazo médio ponderado de uma carteira é uma importante medida de gerenciamento de risco. Assim, quanto maior o prazo médio dos ativos, maior vai ser o risco da carteira, porque o investidor ele está demorando mais para receber, então o risco aqui vai ser maior. Um outro conceito aqui é a duration modificada, tá? O cálculo é um pouco diferente. Aqui a gente vai considerar a sensibilidade do título em relação à taxa de juros. E ela fica com essa fórmula aqui, tá? Então, eu vou ter em cima a duration, que vai ser o prazo médio ponderado da carteira ou do título, então. E embaixo aqui eu vou colocar 1 mais I, que é a taxa de juros do mercado, dividido por N, que é o número de cupons do período, tá? E essa taxa de juros do mercado é o que a gente vai enxergar aqui, qual que é a sensibilidade do título em relação ao mercado. Quando a gente for fazer a conta aqui, por exemplo, né, do nosso título, a gente vai ter que na duration modificada o resultado é de 5,01%, tá? Então, 5,31 semestres. E aqui embaixo 1 mais a taxa de juros do mercado, que é 0,06, ou 6%, né, dividido por 1. E aí a gente vai chegar nesse resultado aqui. Então, qual que é o ponto? A duration modificada, ela considera a sensibilidade do título em relação à taxa de juros. Um outro conceito também é aquele de convexidade. O problema que a gente tem ao realizar o cálculo da duration é que ela assume que o relacionamento entre o preço do título e a alteração na taxa de juros segue uma relação linear, o que na verdade não é bem assim, tá? Então, a duration, quando a gente for fazer esse cálculo de prazo médio de recebimento, ela entende que existe essa relação linear entre o preço do título naquele momento e a taxa de juros, né? E conforme eu vou aumentando, por exemplo, a taxa de juros, eu vou tendo daqui a pouco um aumento no preço do título. Mas essa relação aqui, ela não é exatamente linear. Na verdade, ela é uma relação que a gente chama de convexa, com diferentes títulos tendo respostas diferentes. Então, quais as conclusões que a gente tem que tomar? As alterações nas taxas de juros e o preço do título seguem uma curvatura, e não exatamente uma reta linear. Títulos que possuem uma maior convexidade, né, são os que estão mais sensíveis a mudanças na taxa de juros. Ou seja, o seu preço vai subir ou vai cair
de forma mais expressiva quando ocorrer uma queda ou elevação na taxa de juros, respectivamente. Então, aqueles que são mais convexos, eles têm uma maior sensibilidade. A duration assume que é tudo proporcional, quando na verdade não é. E um ponto também que vale destacar é a estratégia de imunização, que visa proteger uma carteira de investimento contra a alteração nas taxas de juros e também os seus efeitos nos títulos que compõem essa carteira. Então, ao montar a carteira, o investidor ele pode utilizar da imunização para conseguir ali escolher aqueles investimentos onde ele vai estar mais protegido ao risco da taxa de juros, que conforme a gente viu, né, quando eu tenho uma taxa de juros no mercado que ela está maior do que aquela que foi contratada, se o investidor ele vender antes, ele vai ter uma perda financeira em relação ao que ele não teria se ele mantivesse esse título até o final.